Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá. Vamos continuar nosso estudo. Nós estamos estudando agora o Antigo Testamento e nós vamos estudar hoje o livro de Êxodo. E Êxodo, lá no original, né? Essa palavra significa são estes os nomes, né? E nesse livro a gente vai ver o início da nação de Israel, né? E aí, o que estava acontecendo? Os hebreus, eles se desenvolvem como povo. Eles são escravizados lá naquela terra, ganham uma identidade e recebem o livramento do Senhor. Moisés aqui vai ser o grande líder, né? E o versículo-chave, né, o texto-chave para o nosso estudo hoje é Êxodo 6, versículos 6 a 8. E diz o seguinte: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei, com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomai-vos por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que eu vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vô-lo darei como possessão, eu, o Senhor. E aqui Deus volta, né? Deus reafirma a aliança que ele tinha feito, né? Com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E o versículo-chave desse livro, do livro de Êxodo, vai ser o capítulo 12, que vai estar lá a instituição da Páscoa, que a gente vai ver depois. Então vamos lá, vamos fazer um voo sobre esse livro, um voo panorâmico. Nos capítulos 1 a 12, a gente vai observar o povo no Egito. E nesses mesmos capítulos, de 1 a 18, a gente vai ter o processo de redenção. Essa palavra é chave, redenção. Nos capítulos 19 a 24, a gente vai ver a aliança. E nos capítulos 25 a 40, nós vamos ver a adoração. Deus mora com o povo. E lá no capítulo 40, a gente vai ver que Moisés levanta o tabernáculo, né? Que é a Shekinah, a glória de Deus se manifesta ali. E tabernáculo, né? Ele ocupava uma posição ali de destaque no meio do povo. Ele estava no centro e as tendas estavam ao redor. Então vamos lá. Quais são os temas teológicos desse livro? Primeiro, que a gente vai observar durante esse livro, que Deus controla a história, que a história não está à deriva. Segunda coisa que a gente observa, que Deus é pessoal, Deus tem um nome, né? Em vários momentos ele diz, eu sou. Outra coisa que a gente observa, Deus lembra-se do povo, né? O povo, né, tá no coração de Deus e Deus age, Deus faz a interferência. E depois a gente vai ver que Deus é juiz, que Deus pune o Egito e Deus pune Faraó. Aí surgem as 10 pragas. Por que 10 pragas? Porque eram 10 ídolos. Então, cada ídolo do Egito, ele foi atacado. E a gente vê também nesse livro que Deus fala com Moisés, né? Lá no Êxodo 20, a gente vai ver a aliança, né? A questão dos deveres e aí os mandamentos. Israel poderia ter chegado mais rápido lá ao seu destino. Havia um caminho que passava pela terra dos filisteus. Os filisteus eram o povo inimigo do povo de Israel. Mas Deus tinha propósitos, né? Deus tinha propósitos específicos para o povo dele. E durante essa travessia, que durou 40 anos, Deus vai ensinando esse povo uma série de lições. E aí a gente vê que o Egito tinha atingido o status de potência, né? Naquela época. Ele era dividido em
Alto Egito e Baixo Egito. E no tempo aqui do Êxodo, havia escravos de vários povos naquela terra. O povo, ele era politeísta e cria na vida após a morte. E aí a gente entende por que as pirâmides, por que os templos, né? Onde eram colocados as pessoas e objetos, né, que eles utilizariam na vida após a morte. E aí a gente vai ver que Êxodo, ele está lá no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai ver Jesus falando dos 10 mandamentos, né? Vamos observar isso? Lá em Mateus 4,10, Deus fala: adore o Senhor, seu Deus, e preste atenção e preste culto somente a Ele. E Lucas 16,13, Jesus fala o seguinte: nenhum servo pode servir a 2 senhores. Lá em Mateus 5,34, Jesus diz o seguinte: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, que pode ser o trono de Deus, né? E aí a gente vai ver mais um mandamento. Qual é? Marcos 2, 27 a 28. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é o Senhor do sábado também. Lá em Mateus 10, 37, né? Jesus diz o seguinte: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E Mateus 5, 22, o que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E Jesus continua falando lá dos mandamentos. Em Mateus 5, 28, ele diz o seguinte: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, indigna, já cometeu adultério com ela no seu coração. Pensa bem. Mateus 12, 36, Jesus diz o seguinte: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, né? E ele finaliza com Lucas 12, 15, que lá diz o seguinte: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E aí a gente observa o seguinte: Êxodo é como se fosse um diário de bordo, né? Em que nós temos diversas passagens, nós temos diversas situações, nós temos a questão de uma liderança, de um líder forte, um líder que foi preparado, né? E aí a gente vê a questão de Moisés, como é que ele passou por estágios, né? Ele teve o primeiro estágio dele lá no Egito. E ali ele tornou-se um quê? Ele tinha um conhecimento, ele tinha todo o conhecimento da época. Num dado momento, o que acontece com Moisés? Ele vê um hebreu sendo injustiçado. E aí ele o quê? Ele sente que é o seu povo. E o que ele faz? Ele vai lá e tira a vida desse egípcio que estava prejudicando aquele hebreu. E aí o que acontece? Ele sentiu que ali não era aquele lugar mais para ele. Ele foge, ele vai para o deserto. E aí a gente observa a segunda fase desse grande líder. Lá no deserto, né? O que acontece? Ele vai tomar conta de ovelhas. E aí uma nova fase, um novo estágio. Aí a gente vê toda uma questão, a formação da família dele. Ali a gente vai ver como é que o caráter dele estava sendo moldado ali no deserto, com novas situações, a questão de uma intimidade ali com Deus. E depois, no terceiro estágio, esse grande homem que agora ele foi moldado, ele foi preparado, ele volta lá para o Egito. Para quê? Para resgatar o seu povo, para tirar o seu povo dali, né?
E aí a gente vê claro o seguinte, que Moisés agora, ele surge como um grande líder. E durante esse período todo, durante esse tempo todo da passagem pelo deserto, ele vai mostrando as suas características, né? Ele vai mostrando o seu tempo de preparo e para que foi aquele tempo todo de preparo, né? E aí a gente vê o seguinte, que a presença de Deus é fundamental para o sucesso. E Deus, durante todo aquele momento, toda aquela grande viagem, Ele está com o seu povo, Ele se manifesta. Ele se manifesta cuidando do seu povo. Aquele povo que foi tirado do Egito e foi agora fazer uma grande travessia, ele tinha necessidades. Ele tinha, como ser humano, ele tinha que se alimentar, ele tinha que se dormir, ele tinha que se vestir. E para todas essas coisas, Deus estava ali, providenciando. E até o seu alimento físico, né? Diariamente, Deus mostrava para o seu povo: toma, alimente-se, eu estou aí com vocês. E aí é tão interessante isso, né? Que Deus se vai o quê? Cuidando de cada aspecto da vida daquele povo. Deus o quê? Se importando com aquele povo. É claro que o povo muitas vezes se manifesta de uma forma o quê? De uma forma não de gratidão. O povo não manifesta gratidão, muito antes pelo contrário. Ele queixa, ele murmura, né? Mas Deus continua ali, diariamente, mostrando ao seu povo a sua presença, que Ele está com ele. E Ele mostrava-se presente durante o dia e à noite. O povo podia sentir que Deus estava ali. Eles não estavam, né, à deriva naquele grande deserto. Eles não estavam sozinhos. Deus estava com ele. E lá em Êxodo 33, versículos 14 e 15, a gente vê um diálogo aqui entre Deus e Moisés. E olha só o que ele diz. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E o que de Moisés diz para Deus? Se a tua presença não vai comigo, não vos façais subir desse lugar. Então, o que Moisés fala com Deus? Vem comigo, eu só vou sair daqui, eu só irei deste lugar se você for comigo, se eu sentir a tua presença. A gente percebe uma grande ousadia aqui nesse homem, né? Moisés falando com Deus o seguinte: eu vou, mas você vai comigo. Eu só vou sair daqui se você estiver comigo o tempo todo. É só uma pessoa que tem uma grande intimidade com Deus é capaz de fazer isso. É capaz de falar com Deus: Deus, seja presente em minha vida em todos os momentos, em todas as situações. Bem, e no nosso momento musical, nós vamos recordar, né? E nós vamos cantar um hino que eu tenho certeza que é conhecido de você, que é aquele Leva Tu Contigo o Nome, que é o hino 62 do cantor cristão. Vamos cantar? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável, tem Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. E no nosso momento de intercessão e no nosso momento de oração, nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. Nós estamos no mês de agosto, no mês 8, e aí a gente tem grandes bênçãos. Nós já recebemos grandes bênçãos, né? A bênção da vida, a bênção do alimento e a bênção da saúde. Vamos agradecer a Deus. Vamos clamar a Deus pelo nosso país. O nosso Brasil precisa do nosso clamor. Os nossos líderes, o nosso presidente, ministros, vereadores, prefeitos, né? Que Deus possa abençoar a cada um e Deus possa dar sabedoria a cada uma dessas pessoas que estão aí na responsabilidade desse grande povo. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja, o Daniel e a Magda lá na cidade de Paracatu, no ministério com muitos desafios. Vamos clamar a Deus pela sua família, que Deus abençoe a sua família e a cidade de Paracatu, para que a cidade esteja atenta ao Evangelho. Vamos orar pelo Tiago e Isabelle lá em São Paulo, naquele projeto com a Cristolândia, e a Ana Paula lá em Manaus, né? Ela e a sua família. E vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas. Nós estamos aqui na Rua Itororó, no bairro Padre Eustáquio. Nós temos vizinhos que devem ser alcançados. Nós temos ministérios, pessoas que estão fazendo a obra para que Deus capacite a cada um. Vamos orar pelos nossos diáconos, por essas pessoas que estão aí e que estão bem próximas do pastor. Vamos orar pelas aquelas pessoas que assumiram ministérios, pelas pessoas que estão com atividades, para que Deus capacite a cada uma, a cada pessoa, e que as pessoas possam fazer da melhor forma possível. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando, pelas pessoas que estão orando e por aquelas pessoas que por algum motivo ainda não estão fazendo. Vamos orar pelos nossos idosos e pelos enfermos. Nós temos muitos enfermos em nossa igreja. Vamos orar para que Deus abençoe a cada um, para que Deus esteja acompanhando, inclusive as pessoas que estão ali cuidando, né? Familiares, médicos, cuidadores, para que Deus possa estar capacitando a cada um. E vamos orar pela família pastoral. Vamos orar pelo pastor Valquimar, vamos orar pela Lídia, pela Laís, pelo Saulo, né? Para que Deus abençoe essa família. E que Deus possa estar abençoando, dando saúde, para que Deus possa estar demonstrando, né, como sempre, o carinho e o cuidado pelo seu povo e pela família pastoral. E vamos orar pelas nossas famílias, família Projeto de Deus, para que Deus abençoe as nossas famílias e aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas, para que Deus possa estar alcançando essas pessoas. Tenham todos uma boa semana, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estaremos juntos em breve,
se Deus ainda assim permitir, ainda com estudo de Êxodo. Até breve. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel.